perguntei, está feliz? Aleluia. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, vou te dar uma notícia. Ninguém pode parar você.
Falei alguma coisa errada? Então dê glória a Deus, querido. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Não é Jó, não, é João. João, capítulo 5. Eu vou lendo aqui enquanto você acha, para nós andarmos mais rápido. O texto diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu até Jerusalém. Ali existe um tanque chamado um tanque que tem 5 pavilhões e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos enfermos, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que estava doente há 38 anos, e Jesus viu-o deitado, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Cada vez que eu tento, entra outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te e pegue a sua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Isso aconteceu num dia de sábado. Digam graças a Deus. Deus, nós demos a tua palavra e nós cremos que esta palavra, ela é uma palavra que nos dá a alegria de saber que o Senhor cuida de nós. Por isso, nós te bendizemos o teu nome e clamamos o Senhor agora em nosso favor e fazemos esta oração em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Um tema assim para essa mensagem, essa pequena reflexão é: transformados pela esperança. Vamos dizer? O que é esperança? Há uma tendência muito natural das pessoas aceitarem as situações que têm os incomodados, aceitarem as derrotas, os fracassos, as desilusões, aceitarem as humilhações, aceitarem todas as intempéries da vida. Elas vão se acostumando com tudo. Mas Deus, querido, na sua graça, no seu favor e na sua ajuda, Ele está preocupado em que eu e você podemos ser transformados pelo poder da esperança. Amém ou não amém? Quantas pessoas hoje estão vivendo um caos em suas vidas? Quantas famílias hoje estão totalmente acabadas, perderam o prazer de se reunir em família, de almoçar em família e de conviver em família. Por quê? Porque algo errado aconteceu e perderam o norte. Mas Deus nesta noite quer dizer para você que ainda há esperança. Esse texto nós encontramos esse homem, era vindo de uma família e foi colocado naquele lugar por uma razão: pelo tanque e o trabalho do anjo, que era de agitar as águas de vez em quando. E o texto é explícito em dizer que todas as vezes que a água era agitada, descia alguém, e quem descia era curado. Então, querido, o tema transformados pela esperança traz para nós uma nova porta. Amém ou não amém? Traz um espaço novo para nós, onde nós podemos acreditar que verdadeiramente Deus é conosco. Amém? Então, de repente, olha como Jesus é maravilhoso. Jesus sabia da existência deste homem e Jesus estava caminhando para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém, mas por causa deste homem, ele criou uma via secundária para ir aonde estava esse nobre, esse pobre aleijado. Querido, quando você deixar que Jesus cuida de você, você vai viver novos tempos na sua vida. Quando você entender que Jesus é a nossa única esperança, você vai ter novas alegrias na sua vida. Quando você tiver a compreensão
de que Jesus é o doador da vida, você vai perceber que Ele vai fazer, senhora, algo brilhante na sua vida, realizando milagres na sua família, transformando o caos em oásis, transformando a angústia em alegria e trazendo renovo para a sua vida. Queridos, prestem atenção. Esse homem é um homem que marca essa história. Ele foi transformado. Ele foi literalmente transformado pelo poder da esperança. O que é a esperança, pastor? Esperança, diga comigo, esperança é não aceitar. Diga de novo, esperança é não aceitar a desgraça da minha vida. É não aceitar, não conformar com o caos, querido. Não conformar com as doenças, não conformar com o desemprego, não conformar com as coisas que inquietam você, que angustiam a sua alma. É não esperar, querido, ter esperança é não conformar com o caos, é não conformar com as coisas que roubam a sua alegria. Ter esperança é não se acomodar diante das circunstâncias. Ter a esperança, querido, é saber que com saúde, com paz, com saúde, ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, você vai vencer. Independente de qualquer situação, nós temos que crer que qualquer situação que houver na nossa vida, nós vamos passar por cima dela, querido, pelo poder da esperança. Quando nós exercitamos essa ferramenta chamada esperança, Deus começa a interagir conosco. E a interatividade de Deus conosco, ela gera vida, ela gera prazer, ela gera alegria, ela gera entusiasmo, ela gera vitória, ela gera milagres, ela gera tudo aquilo que anseia a nossa alma. Então, querido, este homem é um exemplo de exercício da esperança. Talvez você está aqui esperando por uma resposta, por uma cura, por uma porta que se abra para você. Já tem 5, 10 anos, você está aí triste, abatido, amargurado. Deus está dizendo para você, olha para esse homem de João capítulo 5, e você vai aprender o que é ter esperança e como ser transformado por ela. Queridos, diga de novo, ter esperança é não aceitar o fracasso na minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado. É não aceitar o fracasso. E dentro desse contexto, querido, olha como os inimigos da nossa esperança, quando nós o exercitamos, como eles se afloram, como eles entram em ação. Como é que nós vamos descobrir isso, pastor? Primeiro inimigo que entra para tentar debilitar e enfraquecer a nossa fé, a nossa esperança. Número 1, o tempo. 38 anos esse homem estava esperando. Diga o tempo. Quanto tempo você está esperando para receber uma resposta de Deus? Quanto tempo você está esperando para uma recuperação de algo que você perdeu e que você vê as possibilidades de conquistá-lo de volta e nada acontece? Quantas vezes você está vivendo uma vida totalmente fora de um contexto original de Deus, ou seja, um contexto divino, e você sofre amargamente? Queridos, não deixe que o tempo seja um instrumento para debilitar a sua fé, mas tenha o tempo nas suas mãos como um tempo de restauração e de preparo para uma grande vitória, para uma grande alegria. Assim como Satanás pega o tempo para poder jogar na sua cara que você é um fracassado, que você não vai conseguir, que você não nasceu para vencer, Deus tem o tempo para tratar com a sua natureza e moldar você e deixar você num cenário literalmente novo, reconhecido por Ele, abençoado por Ele, onde a semente da prosperidade de todos os seus sonhos, elas começam a brotar. Querido, ter esperança é não aceitar. Esse moço, olha, não estava preocupado com o tempo, 38 anos, espera aí, João Arnaldo, 38 anos para poder montar a sua padaria? Não, querido, vai montando uma a uma. Você está entendendo, querido?
Diga para quem está do seu lado, meu irmão, não se preocupa com o tempo. O tempo é de Deus. Amém? Quando você compreende isso, Deus começa a fazer algo novo. Olha, outro inimigo que tenta debilitar a nossa fé, que tenta enfraquecer a nossa esperança, tenta impedir que nós sejamos transformados, que a nossa vida seja transformada. Segundo inimigo, a frustração. Quantas pessoas estão frustradas aqui, olha, porque não conseguiram conquistar ainda o que desejam? Quantos jovens aí ainda não conquistaram, estão caminhando para o campo da frustração? Faz assim comigo, frustração. Faz assim para ela, ó. Tchau. Fala com entusiasmo, meu irmão. Estou mais entusiasmado com você. Tchau. Você está entendendo? Frustração. Gente, a pior coisa que existe na vida é você conviver ao lado de um líder frustrado, de um pastor frustrado, de um chefe frustrado, de um pai frustrado, de uma mãe frustrada, de um irmão frustrado. A pior coisa que tem. Quantas jovens aí chegaram aos 35 anos, 40 anos, 28, 30, 40 anos e ainda não casaram, estão frustradas. E essas pessoas são difíceis de conviver com a gente, porque elas só pensam no lado contrário. Elas não têm, assim, a força da esperança em exercício contínuo na vida. Quantas pessoas estão aqui frustradas porque não conseguiram até hoje a casa própria, não conseguiram comprar o seu carro, estão desempregados, não têm um emprego que enche o seu coração de alegria. Querido, preste atenção, não deixe que essa ferramenta chamada frustração faça parte da sua vida, não, porque maior do que a frustração é aquele que está em você, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É isto, querido, tem que ser essa nossa compreensão. É baseado nisso que nós somos mais do que vencedores. É baseado nisso que nós vamos conquistar. É baseado nessa esperança que nós vamos rever todos os valores perdidos e vamos buscar aquilo que almeja o nosso coração, aquilo que Deus preparou para mim e para você. Você que está aqui, olha, moça, você que está aqui, moço, você que está aqui, que já chegou nos 38 e não casou ainda, fica frustrado não. Eu tenho uma receita. E a receita é de excelência. O seu tempo de escolher acabou. Não tem direito de escolher mais. Acabou. Você está rindo, é verdade. O tempo de escolha acabou. Tem que olhar para o cara, preste atenção. Tem que olhar para o cara. O cara é feio, tem o pé torto, mas é crente. Esse é o cara. Tem que ser este. João é um cara bonito, né? E a Michelina falou assim, esse é o cara. Você entendeu, querido? O cara, quando é crente de verdade, ele vai honrar você. Ele não vai botar chifre em você, não. Ele vai honrar você. E ele é capaz de carregar água na peneira numa velocidade maior do que o vento, para poder alegrar o seu coração. Então esse homem passa para nós, sabe por quê? Ele tinha tudo para ser frustrado, pastor João e meus irmãos. As pessoas estavam sendo curadas e ele continuava aleijado. Passou um ano, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 38, continuava o quê? Aleijado. E os outros sendo curados. É tão bom, né, querido? Queridos, preste atenção. Quando você ver as pessoas vencendo, tire o olho delas e olhe para você. Olhe para a sua nova trajetória que Deus desenha diante dos seus olhos. Caminhe por ela e você vai tornar-se uma pessoa mais do que vencedora. Amém ou não amém? Então, querido, por que eu vou ser frustrado? Eu tinha tudo para ser um cara frustrado. Mas não. Vamos dizer? Frustração. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha literalmente para ele. Fala que meu irmão, se a frustração instalou no seu coração, faz um favor para mim,
Muda de lugar. Fica perto de mim, não. Mude de lugar. Esse negócio contagia. Amém? Olha outra coisa que tenta debilitar, enfraquecer a nossa esperança na vida desse homem. Número 3, a falta de solidariedade. Ninguém está propenso a ajudar você quando você está passando pelo seu deserto. Ninguém está propenso a estender as suas mãos quando você perde o emprego, quando a sua empresa vai à falência, vai à bancarrota. Ninguém está preocupado com você. Ninguém é solitário com a sua dor. Ninguém é solidário com a sua perda. Mas existe um que cria uma via secundária para chegar até você. Amém ou não amém? Crê nisto? Quantos creem que podem ser transformados pela esperança? Levanta sua mão e glorifique a Deus, olha. Aleluia! Transformados pela esperança. Esse homem não aceitava ser aleijado. Enfrentou o primeiro inimigo, o tempo. Enfrentou o segundo inimigo, a frustração. E agora vai enfrentar o terceiro inimigo, que é a falta de ajuda. Sabe por quê? Muitos aleijados que estavam ali poderiam, quando o anjo descesse, empurrar o cara mesmo com o pé. Vai para lá, desgraçado. Vai, você tem água, precisa ser curado. Mas não. A tendência natural do ser humano é dizer, é eu. É minha vez. É minha vez. A minha vez. A sua nunca vai chegar. Ele quer resolver o problema dele. Ele nunca é solidário com a sua dor. Mas Jesus disse, eu sou solidário com a sua dor. Você precisa entender isto. Quando nós entendemos isto, nós percebemos que Deus abre os céus em nosso favor. E nós percebemos a glória e a grandeza de Deus. Amém ou não amém, querido? Então digam glória a Deus. Não é? Agora, existe na vida desse homem, na trajetória desse homem, um amigo da esperança. Qual é este amigo da esperança? Eu estou dando o nome nele. Agente da esperança. Amém? Sem esse agente, Deus não pode fazer nada para você. Qual é esse agente? Você se arriscaria a dizer qual é esse agente? Que sem ele, Deus não pode fazer nada por você? Não é a fé. Sabe por que Jesus criou uma via secundária para ir no tanque de Betesda quando estava indo para Jerusalém, irmãos? Esse agente, o nome dele é vontade de vencer. Se você não tiver vontade, você fecha o espaço para Deus agir na sua vida. Você não quer. Quando você tem vontade, todas as coisas contribuem para ajudar você. O seu cenário torna um cenário literalmente diferente. Ovacionado pela alegria, pelo prazer, pela satisfação. Por quê? Porque você não esqueceu que pode ser transformados pela esperança. Amém ou não amém? Olha bem, a vontade desse homem fez com que Jesus fosse até o tanque de Betesda. Ele estava indo para Jerusalém, mas não, olha, o João está me esperando ali, ele quer abrir uma padaria. Peraí, deixa eu ir lá, porque esse cara é fiel comigo. Esse cara tem, olha, alguns anos que está ali tentando e nunca desistiu. Querido, não desista dos seus sonhos. Amém? Balança o irmão que está do seu lado, meu irmão. Por favor, não desista dos seus sonhos. Está vendo como até para falar isso com o irmão a gente é educado? Por favor, não desista. Não é? Aí Jesus criou uma via secundária para ir aonde? No tanque de Betesda. Por causa de quem? Por causa de um aleijado. E ele, de repente, ele pode estar hoje criando uma via secundária para chegar até onde está você. Você crê? Amém ou não amém? Você pode estar criando um espaço. Uma via secundária significa você está abrindo um espaço para que ele entre para operar em seu favor, para trabalhar em seu favor, para agir em seu favor. Então nós precisamos compreender isso, querido.
E Jesus chega lá e diga para ele assim: ô moço, quer ser curado? Olha que o cara diz para Jesus. Uma resposta de banana, de um banana. Não tem ninguém que me coloca no tanque, Jesus. Ô moço, não tem, não sabia. Só que aquele miserável não sabia que quem estava falando com ele é aquele que comunica a vida com a sua própria voz, Jesus de Nazaré. Ele não sabia que era Jesus que estava falando com ele. A maioria das vezes você percebe e ouve Jesus falando com você do altar, e você ainda questiona, você ainda quer confrontar com seus pensamentos caóticos, que não renderam nada sobre a sua vida, sobre os paradigmas terríveis que só tem levado você à bancarrota, e você insiste em permanecer na situação que está. Esquece que do altar está saindo coisas novas, vozes novas para mudar a sua vida, mas você continua o mesmo. Querido, é tempo de avivamento na minha vida. Diga comigo, é tempo de avivamento na minha vida. Amém ou não amém? Quando ele percebeu, ainda era o momento, não é? Ainda era o momento. Aí Jesus olhou para ele e disse: moço, não estou preocupado com a sua resposta, mas estou dizendo para você, agora, levanta, toma a sua cama e vai para sua casa. 3 inimigos, um agente. Está disposto a vencer os 3 inimigos? Quantos estão dispostos? Com esse amém aí, nem se o anjo Gabriel descer com a espada de fogo, não vai acontecer nada não, meu irmão. E o exercício do agente? Você tem vontade, Mário? Aleluia! Querido, tudo que eu quero realizar é meu desejo, é minha vontade. Pode passar 1 ano, 2, 3, de repente eu estou realizando. Por quê? Porque quem me fez essa promessa é o único que cumpre. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é que cumpre as promessas feitas a todos nós. Amém? Aleluia. Que entusiasmo o seu, irmão. Eu estou mais entusiasmado com as vitórias que Deus tem preparado para você do que você. Acorda, irmão. Tem misericórdia. Acorda. Balança o irmão aí. Acorda, irmão. Vamos orar? Vamos orar? Faz assim com sua mão. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por esta reflexão sobre a vida deste homem. Eu sei quanto foi sofrido para ele esperar 38 anos. Mas o melhor da história desse homem foi que o Senhor percebeu a vontade que ele tinha de ser curado. E eu creio que o Senhor está percebendo a minha vontade também de ser curado, de realizar os meus sonhos. O Senhor está vendo tudo isto. E eu permaneço sobre o ápice da esperança, porque eu sei que serei transformado por ela. Deus, muito obrigado, porque esta palavra está dando nesta noite um norte para a minha vida. E eu creio que a partir de agora, tudo mudou. Tudo mudou. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Tudo mudou! Diga, tudo mudou! Mas tudo mudou! Faz assim, irmão, olha. Tudo mudou! Aleluia! Beijo! Mais uma salva de palmas para Jesus.
primeiro livro dos Reis, capítulo 18, por favor. Vamos partilhar mais uma porção da palavra. Graças a Deus, porque você já ouviu a palavra do Senhor. Acabou de ouvi-la. Primeiro livro dos Reis. Quando você ouve esta palavra, ela muda a sua vida. Só de ouvir você vai ver que algo grande acontece na sua vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Rapidinho, queridos. Veja se seu irmão aí achou. O que eu admiro nos evangélicos é que quando o pastor fala na Bíblia, cada um tem a sua Bíblia para acompanhar, para saber se o pastor está falando certo, né? Está acompanhando. Isso que eu admiro, eu acho legal, ok? Todos acharam? Primeiro livro dos Reis. Então vamos lá. Eu vou ler, você presta atenção, depois a gente comenta, tá? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte Carmelo, e encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim ele fez por 7 vezes. Essa história aconteceu talvez 800 anos antes de Cristo, no tempo de um profeta chamado Elias, em Israel, no tempo que Acabe era rei de Israel. Israel estava caindo no estado de apostasia. A palavra apóstata quer dizer apóstata, que quer dizer abandono da fé. Então Israel, a nação de Deus, estava em apostasia, abandonou a fé. E o Elias profetizou dizendo: olha, por causa do pecado de vocês, a chuva não vai cair mais. E por 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio, não caiu chuva sobre a terra. Nós vemos aí recentemente os fazendeiros pedindo oração pela chuva. É uma pena que quando a chuva cai, eles vão agradecer aos ídolos de pau, de pedra, que tem boca, não falha, tem ouvido, não ouve, nariz não cheira. Como diz a própria palavra no Salmo de número 115. Mas eles disseram: orem por nós, porque o nosso gado está morrendo, as plantações acabaram, não tem mais nada, a colheita mirrou, não tem colheita, as presas, represas, os rios, tudo secaram. E você viu, isso foi notícia nacional. Tem muita coisa que acontece no Brasil, vai lá para fora também. Mas nós começamos a orar, não somente nós, a igreja, mas o Brasil todo se colocou de joelho e dizendo: olha, temos que orar, pedir a Deus misericórdia. E você vê na internet, Twitter, Facebook, as pessoas mandando, né, fotografias de gados morrendo, pele e osso, ou somente os ossos, já não tinha mais vida, e um grande desespero. E isso por causa de alguns meses que não choveu, alguns meses que a chuva deixou de cair. Mas lá em Israel foram 3 anos e meio sem chover. É certo, por aquela região ali, há lugares que não chove por anos, mas Israel é um lugar que a chuva é contínua, porque a bênção de Deus está ali. E Deus disse que quando o povo obedecesse, quando uma nação fosse fiel a Ele, Ele mandaria chuva, Ele mandaria as estações no tempo certo, e a terra seria abençoada. E no caso de Israel, Israel estava numa situação crítica, muita fome, morte. Literalmente, Israel está vivendo um período de miséria. E toda nação que começa a pecar, quando a liderança da nação começa a abrir as portas e apoiar o pecado e cometer injustiças, e nós estamos vendo que nós precisamos de orar pela nossa nação, pelo Brasil, os tipos de novelas que passam, os tipos de filmes, tudo levando à destruição do lar, à destruição do casamento, destruição dos filhos.
Os meninos pequenos de hoje, já com a cabeça de uma pessoa de 20 anos ou mais, com palavras de pornografia, e nós estamos vendo isso na nossa nação, e temos que clamar. Mas Deus, ele chamou o profeta Elias e disse: olha, não haverá chuva por 3 anos e meio. E o Elias profetizou, segundo a palavra de Deus. E por 3 anos e meio não choveu. Agora, o Elias, ele precisava trazer a chuva de volta, porque foi ele que profetizou em nome de Deus. E naquele caos em que as pessoas estavam vivendo, muitos morreram, perderam suas vidas, crianças, idosos, porque quando há pecado numa nação, as pessoas vão pagar por isto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Há muitas pessoas pecando e pensando que não vai acontecer nada, mas não é verdade. O pecado, ele tem um salário. A palavra parece que salário vem do latim, que é da palavra sal, onde as pessoas pagavam com sal, de onde vem a palavra sal, de onde vem a palavra salarium. Então, a Bíblia diz que o pecado, ele tem um salário. Quando a pessoa peca, ela vai receber um salário. E o salário é a morte, pode ser a morte a curto prazo ou a longo prazo. Então, o pecado, ele traz destruição para a vida. É como eu estava dizendo, muitas pessoas estão pecando e acham que Deus está indo para ela, que Deus está achando engraçado, ou que Deus não está vendo, ou que Deus não vai fazer nada. Algumas pessoas dizem: eu vou pecar porque fulano peca, e também nada acontece com fulano que peca, e nós fazemos isso e descansamos nisso. Mas isso não é verdade. Deus estava cobrando de Israel duramente. E agora o Elias, ele ora, ele fala com Deus, Deus ouve o clamor, ele ouve o arrependimento do coração do povo, e Deus fala com Elias: profetiza que haverá chuva. E Elias, ele chama o rei Acabe, era um rei muito perverso. Ele casou-se com uma mulher ímpia, Jezabel, era uma mulher estrangeira, que não amava a Deus. Ele deveria casar com uma mulher da nação de Israel, que amasse a Deus, mas ela casou com uma mulher que era idólatra, e ela trazia as práticas da nação dela para a nação de Israel, trazendo maldição sobre a nação. E era uma mulher possessiva, ela mandava no Acabe, e ele tinha que obedecê-la. E finalmente, o Elias, ele foi e conversou com Acabe, e ele fez um culto no monte, aqui no chamado o Monte Carmelo. Nós conhecemos este lugar, nas caravanas que levamos para Israel. A Bíblia diz que o Elias disse o seguinte para o discípulo dele, o rapaz que ele estava treinando: eu vou orar, e você vai olhar para a banda do mar. Esse mar aqui é o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo. E eu vou ficar na oração, e eu vou ficar na intercessão. E o Elias profetizou que haveria chuva. Ele disse para o Acabe, dizendo: olha, você vai para sua casa, porque vai cair chuva. Porque o Acabe, ele tinha uma vida boa, uma vida de rei, uma vida tranquila. Acabe não era de oração. Acabe não tinha interesse para oração. Acabe estava tentando dar o jeito dele para não perder a popularidade. Mas ele não estava interessado no bem-estar das pessoas. Então Elias diz: Acabe, você é um cara acomodado mesmo, tá? Você caiu na zona do conforto, vai para sua casa, vai comer sua comida. Eu vou para o joelho, eu vou orar até Deus mandar a chuva. E a Bíblia diz que o Elias foi e diz o seguinte: ele se colocou de joelhos e ele começou a orar. Ele disse para o discípulo: vai e olha em direção do mar Mediterrâneo, ou mar Grande. O discípulo foi 3, 4, 5, 6 vezes. Ele diz: olha, não tem uma só nuvem no céu. E finalmente ele voltou depois, porque cada vez que ele ia, o Elias certamente orava, não sei se 1 hora ou quanto tempo ele orava. E ele dizia: vá olhar, pode olhar. Ele: mestre, não tem nada. Ou pastor Elias, ou profeta Elias, não tem nada. O céu não tem uma nuvem. Uma certa vez nós estávamos em Israel e alguém me disse: pastor, olha para os céus. Eu disse: o quê? O céu daqui é a mesma coisa do Brasil. Eu não estou vendo nada. Ele diz: é exatamente isso. Não havia uma só nuvem no céu. Eu nunca tinha visto aquilo. Sempre quando você olha para cima, olha para o céu, você vê uma nuvem, pequena ou grande, ou várias, mas não havia. Nós olhamos para os 4 cantos do céu, não havia uma sequer nuvem no céu. Aquele discípulo voltou e dizia: não há nuvem. Às vezes nós vemos desta forma. A nossa nação, ela precisa de oração, precisa de intercessão.
há pecado na nossa nação, há injustiça, há imoralidade, há sangue derramado. Há tanto tipo de maldade, há bruxaria, feitiçaria, satanismo, pornografia, todo tipo de pecado na nossa terra. Mas o que salva a nossa nação brasileira é porque há homens e mulheres de Deus que estão intercedendo pela nossa nação. Diga para a pessoa do seu lado: eu estou orando pela nação brasileira, meu irmão. Porque quando não há oração, o juízo de Deus vem. Há nações que já foram totalmente destruídas. O Haiti mesmo, nós falamos isso com temor e não temos nenhum prazer nisso. O Haiti era uma nação do voodoo. As pessoas, essa prática de voodoo veio do Haiti. Lá era chamada a capital do voodoo. E o pecado da feitiçaria era tão forte que Deus permitiu que um terremoto sacudisse, e você vê a situação do Haiti hoje. Não tem jeito, quando a nação está em pecado, quando as pessoas estão vivendo fora da vontade de Deus, o julgamento vem, é inevitável. E a Bíblia diz que o Elias começou a orar, ele começou a interceder, e finalmente, aquele discípulo foi e olhou para o céu, e ele disse algo interessante: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Diga para o irmão do seu lado: uma pequena nuvem, meu irmão. Diga mais forte para o irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente. Diga: uma pequena nuvem, meu irmão. Quando aquele rapaz disse para Elias, uma pequena nuvem, Elias já podia ver a chuva caindo sobre aquela nação. E a chuva era um sinal da aprovação de Deus, porque onde não chove não tem bênção. Os lugares onde não tem chuva, não há chuva, não tem bênção. A miséria, a pobreza, a escassez. Os lugares onde a chuva é regular, a bênção, prosperidade. Você pode ver isto. E quando ele começou a clamar a Deus, a Bíblia diz que veio uma grande chuva. E no final aqui é tão importante, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O cálculo que se pode fazer aqui é que Elias estava no Monte Carmelo. Do Monte Carmelo até Jezreel, que é aqui a Samaria, que é a capital de Israel, naquela época, reino dividido, a capital de Judá naquela época era Jerusalém, hoje a capital de Israel é Jerusalém. Eu estava fazendo um cálculo aqui que o Elias correu por 42 quilômetros. Acabe tinha os melhores cavalos e ele foi correndo. Mas a mão do Senhor veio sobre Elias, ele correu na frente, ganhou dos cavalos e chegou primeiro do que Elias naquela cidade. Quando há avivamento, as nossas forças são renovadas. Quando Deus faz algo na nossa vida, as nossas forças são renovadas. É verdade ou não é? Qualquer coisa que Deus faz da sua vida, que você sabe que é Ele, você se renova, você passa a acreditar mais. E eu profetizo nessa noite para você, que há uma pequena nuvem na sua vida. Talvez você não esteja vendo a vitória concreta. Deus te trouxe aqui, você não sabe por quê, mas é para ouvir que há uma pequena nuvem. Você já ouviu uma palavra aqui de não perder a esperança. Você já foi edificado. Então, para completar e você receber a porção dobrada, a porção completa, há uma nuvem sobre você, uma nuvem de bênção, uma nuvem de vitória. E breve esta nuvem vai se tornar num grande temporal de bênção. E o avivamento virá sobre você. Da mesma forma que nós cremos que o avivamento virá sobre o Brasil. Nós falamos aqui, isso aí é prova em revista secular, que hoje 42% na nação, nós somos no Brasil, cerca de 42 milhões de pessoas na nação brasileira. E a revista secular estão afirmando que em 30 anos os evangélicos irão ultrapassar os católicos. O nosso alvo não é ultrapassar católicos. O nosso alvo é ganhar o Brasil para Jesus Cristo. E dizer: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Se você crê e concorda, a prova está dentro. Dê um brado de vitória bem forte. Solte sua voz. Aleluias. Deus tem ouvido a oração do povo do Brasil, das igrejas, homens e mulheres que têm clamado. Eu creio que assim como Elias viu aquela pequena nuvem e disse para o discípulo que haveria uma grande chuva, e a chuva veio. Nós oramos e a chuva caiu.
Hoje os fazendeiros estão felizes, rindo para as paredes, felizes. Você pode ver no Face, Twitter, tá? Em todas as fotos que se compartilham, você vai ver a chuva caindo. A chuva está se espalhando. O frio. Alguns já estão reclamando, né? Ah, pastor, eu quero ir para o culto, mas o meu penteado pode cair uma água e pode desmanchar meus produtos. Ô, meu irmão, depois você conserta o cabelo, mas, por favor, não repreenda a chuva, não. O preço para a chuva cair foi muito caro. Cabelo a gente resolve, vai lá no salão de novo, conserta, espicha, passa aquele negócio, né? E resolve. Mas chuva é um negócio, é uma questão de vida ou morte. É que alguns irmãos ficam falando, tá chovendo, caiu um pingo de água no meu cabelo, olha, um pingo só estragou tudo, né? Estraga mesmo. Eu já disse que meu cabelo só sai do lugar se eu botar a cabeça de fora quando o avião estiver indo para Israel. Assim, aí meu cabelo fica assim, tá? Mas eu não tenho problema com o cabelo não, tá? Deixo curtinho, lavo o rosto, molho tudo, fico, tá? A vida fica leve. Mas eu nunca disse, Senhor, para a chuva, porque vai estragar meu penteado, entendeu? Vai estragar meu tupete, tá? Que nem existe, tá? A mão do Senhor estava sobre Elias. Nós cremos que a bênção de Deus está sobre o Brasil. Apesar de tanta iniquidade, tanta injustiça em Brasília, tanta coisa que tem acontecido ali, tanta corrupção, desvios de verbas públicas, tanta imoralidade que a gente vê na nação brasileira. Esse micareta que acabou, nós vemos aí uma praga que depois que deixa, as pessoas começam a ter epidemias, começam a ter tosse, começam a ir para os hospitais, sem contar o saldo negativo de moralidade que fica na nação. Mas apesar disso, há homens e mulheres que estão clamando a Deus, que estão buscando a Deus, para que essa nação busque ao Senhor. Há uma profecia que a nação brasileira vai ser a nação que vai mandar o maior número de missionários para os campos. Os Estados Unidos ainda continua sendo a nação que mais evangeliza. A pesquisa é que 80% das nações do mundo são feitas pelos americanos. Por isso que aquela nação ainda está de pé, por causa da igreja evangélica que é forte ali. Mas Deus está levantando o Brasil, está levantando a nossa nação, e nós iremos ver essa nação abençoada por Deus. Nós vamos ver um governo sério, um governo comprometido com Deus, uma nação que o presidente, antes de começar o seu trabalho, vai abrir a Bíblia, ler a palavra e pedir a bênção do Senhor. Nós iremos ver tempos como este, e eu creio que essa chuva virá. Mas por enquanto nós estamos vendo apenas a pequena nuvem. Diga para o irmão, a pequena nuvem já está sobre você, meu irmão. Diga, é uma nuvem pequena, mas ela já está sobre você. Diga, eu creio, meu irmão, receba essa palavra, acredite. Eu creio que a partir de hoje Deus vai abençoar a sua vida. A partir de hoje Deus vai mudar a sua vida. Coisas amarradas na sua vida serão desamarradas. Portas fechadas serão abertas. As portas que não são para você, que estão abertas, serão fechadas em nome de Jesus. Para você não cair no erro, não cair no engano. As portas que o diabo abre para você cair no erro, e você levar anos aí para reparar erro. Tem pessoas que entram em portas erradas que o diabo abre, e aí você leva a vida toda tropeçando, caindo, para consertar coisas que você fez, porque você entrou pela porta errada. Diga, as portas estão abertas para você, meu irmão, porque você tem uma pequena nuvem sobre você, a nuvem da bênção, a nuvem da vitória. Se coloque de pé, por favor. Eu vou pedir a você que dê as mãos, por gentileza. E eu digo à igreja que realmente é um homem de Deus. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele está me concedendo, porque eu vou viver ao lado do pastor João. Eu não quero viver atrás. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu tenho dito a Deus, Senhor, eu não quero viver atrás e nem quero viver à frente. Eu quero viver ao lado, viver na unidade, e podem ter a certeza que estarei com Ele, né, na alegria, na tristeza, no pouco e no muito. E é assim que nós iremos viver. E a Igreja Batista Missionária Internacional,
é uma bênção na minha vida. E eu quero agradecer diante de Deus e diante do homem aqui, pela força que vocês sempre deram, vocês sempre estiveram ao lado do nosso pastor, na alegria e na tristeza também. Eu precisava falar isso, né? Eu precisava realmente abrir o meu coração em relação a isso. E eu tenho certeza que no mundo espiritual, a partir de hoje, grandes coisas vão acontecer, já aconteceram, né? O Senhor nos chamou com propósitos, e propósito de avançar, de multiplicar, de ganhar vidas. É por isso que o Senhor nos uniu, para que o reino de Deus cresça e cresça cada dia mais. Amém? Grande beijo. Assim que, né, brincadeira. Os diáconos têm que ser cheios de sabedoria, boa reputação e do Espírito Santo. E agora os diáconos vão provar hoje a sabedoria que eles têm. Oh, Jesus, né? Pronto. Então, os diáconos vão ficar aqui à frente, é isso mesmo, na hora certa. Um para cada família. Se a família tem 10, um para cada 10. Um para cada casal. Certo? Não dá certo, não? Tá? Porque senão vai dar briga. Eu não quero que tenha briga no meu casamento e não tenha briga dentro da casa de Deus. Tá? Então os diáconos vão ficar com essa parte. Tá? Eles estarão, se é um casal, vai receber o bolo. Se é pai, a mãe e o filho, tá? É só uma lembrança, não é? Gostaríamos de fazer uma festa com muita comida, mas no futuro próximo a gente pode fazer isso com certeza, ok? Eu gostaria agora de pedir os irmãos ficarem de pé, por favor. Daqui a pouquinho, a Simone ele vai colocar a parte final do casamento. Quem não viu, pode assistir. Por causa da cortina, ele vai jogar ali na parede. A parte principal, com 20 minutos, ele vai jogar os 10 últimos minutos finais, e foi o apogeu do casamento. Tá? Agora, eu gostaria que você fizesse algo. A Micheline e eu estaremos aqui à frente, e vocês vão estender as mãos e vamos abençoar, ok? Você vai estender as duas mãos e vocês vão orar, não com oração, mas nós vamos ficar aqui à frente e os irmãos vão estender as mãos e como igreja vamos abençoar. Eu creio que isso vai ser uma grande bênção. O pastor Ego já orou por nós não queremos a bênção, a oração de uma pessoa. Queremos a oração da igreja. Eu tinha uma irmã que viria, mas o meu pai fez uma cirurgia nos olhos, está bem, e ela disse: eu não posso ir, mas me desculpe, mas Deus sabe o que faz. Mas nós temos essa igreja que é a nossa família, tá? Eu conheço vocês, e alguns aqui eu conheço já há 20, eu já estou aqui há 32 anos. Hoje teve duas irmãs aqui, e uma delas foi ovelha aqui da igreja há 15 anos atrás. Ela conversando comigo, dizendo: não, nós queremos orar com o pastor João Batista. E eu calado, né, deixando, tá? Você sabe como é que eu me comporto, né? Pois eu queria falar com o pastor João Batista, mas que é aquele que estava pregando, o pastor Hélio, né? Confundiu, que privilégio comigo parecer com o pastor Hélio, né? Bonito daquele jeito, eu tenho que me sair agora, senão eu apanho depois, tá? Mas aquele é o pastor João. Eu falei: não, eu sou pastor da igreja. Ela disse: não, eu fui pastor da igreja há 15 anos atrás. E aí ela desperta, ela sacou, diz: peraí, quantos anos você é pastor aqui? Ela não sabia o meu. Eu falei: eu sou pastor aqui da igreja há 33 anos de idade. Ela diz: misericórdia, é você, o pastor João? Não pode, você está ouvindo, não pode, o que aconteceu? E começou: meu Deus, e começa a falar:
até sem jeito, né? Ela não me reconheceu. Ficou assim, achei engraçado, né? Eu vou tirar proveito disso, contar para a igreja, né? Que isso é um caso engraçado. Isso é um testemunho, né? Da bondade de Deus para a minha vida. Meus irmãos não sabem, eu tenho 54 anos de idade. Eu sei que você não vai acreditar nisso, né? Eu, para provar para as pessoas que têm 50 anos de idade, 54 anos de idade, aliás, vou fazer 55 anos agora, no próximo mês, no mês de junho. Tá? Junho, dia 3 de junho. Pode preparar os presentes, tá bom? Dia 3 de junho, vou fazer 55 anos de idade. Eu tenho que convencer as pessoas que eu tenho essa data, às vezes mostrar essa idade, mostrar minha carteira. Amém? Mas como os pecadores lá de Hollywood, né? Muita gente boa também. Há uma expressão que eu posso repetir de público, não tem problema. Esse 50 aqui ainda vai dar muito caro, aleluia. É uma expressão que diz assim, você ainda vai muito além. É uma expressão muito forte, não é? Quando você diz assim, aquele ali, inverno, mas não quebra. Eu já quero andar, mas já quero andar, não, já quero andar, né? É uma pessoa que vai muito, algumas pessoas, né? Tem orado por nós, tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que vocês estendessem as duas mãos de coração e nos abençoassem.